25 de março, a tornozeleira eletrônica com a bandeira do Brasil já está fazendo sucesso. Eu nem tive prisão domiciliar decretada pelo Xandão, mas vou comprar porque hoje é um dia histórico, né? Bora beber. Se fala do escândalo da tornozeleira eletrônica. Sérgio Figueiredo foi às ruas saber a opinião do povo. Atrapalha para andar de moto? Como ele vai fazer motociata agora? E o senhor, o que achou? A vida é ingrata. Ele de tornozeleira, eu que nem fiz tanta merda, tô aqui usando fralda. Justiça divina, amor. Ele tá de tornozeleira, eu tô de salto. O preço da tornozeleira eletrônica disparou. Agora, muitos patriotas querem usar o dispositivo no look do dia. Elizabeth Almeida e Barros garante que a tornozeleira é uma forma de demonstrar amor à pátria. Não saio de casa antes de mandar a minha secretária do lar polir bem cada diamante. Isso é amor pelo Brasil. O preço subiu 171%. O item é um dos mais procurados nesse shopping de Balneário Camboriú. O modelo mais vendido é da grife Cárcere Chic. A peça é toda trabalhada no strass, couro de búfala do Marajó e nióbio de Ratanabá. Quanto custa? Olha, meu amor, mais barato do que mandar o filho golpista tramar contra o Brasil nos Estados Unidos. Deve ser esquerdista. Bem, hora da meteorologia. Isadora Verde Brasil... Você em inglês, pai. Você, boa noite em inglês. Popcorn. Popcorn. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor. As desprezíveis, que podem ser descartadas. As que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. É por isso que Deus te escolheu. Pois não? Uma coisa. Eu nem acredito nisso. Então tu pode me esclarecer. É verdade que tem um deputado querendo a volta da ditadura? É verdade, sim. É o Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Mas como é que um civil, como é que o civil pode pensar numa coisa dessa? Não, ele não é civil. Ele é militar reformado. Isso é bonito! A denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro repercutiu na imprensa mundial. Nos Estados Unidos, o New York Times destacou que Bolsonaro foi acusado de liderar um vasto esquema para tentar diminuir a confiança no país nas eleições de 2022. Na Argentina, o La Nación disse que plano previa o envenenamento do presidente Lula e a morte de um juiz. No Reino Unido, o The Guardian publicou que o ex-presidente foi acusado de liderar uma conspiração de extrema-direita para permanecer no poder por meio de um golpe militar. Na Espanha, o El País afirmou que Bolsonaro está a um passo de sentar no banco dos réus. Na França, o Le Monde destacou que a denúncia revela um esquema para acabar com a democracia brasileira. Jair Bolsonaro disse que se sente constrangido de não poder comparecer à posse de Donald Trump nos Estados Unidos. O casal chegou ao aeroporto pouco antes do embarque de Michele Bolsonaro. A ex-primeira-dama disse que o marido é alvo de perseguição política. É um certo medinho que eles têm do meu marido, a gente sabe disso. Depois de se despedir da esposa, o ex-presidente lamentou não comparecer à posse de Donald Trump. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou a devolução temporária do passaporte dele por entender que havia risco de fuga do país. Estou chateado. Estou abalado ainda, né? Mas eu enfrento uma enorme perseguição política por parte de uma pessoa. Eu sou preso político, apesar de estar sem tornozeleira eletrônica, espero que a sua excelência não queira botar em mim para humilhar de vez uma tornozeleira eletrônica. Sem dar detalhes, Bolsonaro disse acreditar que Trump poderia ajudá-lo a recuperar o direito a se candidatar novamente. Ele foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral até 2030.
Se ele me convidou, ele tem a certeza que pode colaborar com a democracia do Brasil, afastando inelegibilidades políticas, com essas duas minhas que eu tive. Ele sabe o que está acontecendo. Eu estou na imprensa do mundo todo por causa dessa proibição. Nesta sexta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acusou Bolsonaro de estar por trás das fake news espalhadas nas redes sociais sobre uma suposta taxação do Pix. Haddad disse que Bolsonaro tem bronca da Receita Federal pelas investigações de rachadinha envolvendo o filho dele, Flávio Bolsonaro, pela apreensão de joias presenteadas por governos de outros países e não declaradas, e ainda pela apuração da compra de imóveis feita pela família do ex-presidente. Vou processar o Haddad. Eles não têm o que fazer, sempre me acusam de alguma coisa. Falou, inclusive, que eu comprei 101 imóveis sem origem de dinheiro. E me acusa de ter arranjado dinheiro via rachadinha para comprar 101 imóveis. Eu nunca tive um cargo no governo federal. Bolsonaro voltou a admitir que manteve conversas com comandantes das Forças Armadas sobre um possível estado de sítio depois de perder as eleições, mas negou ter intenção de golpe. Também afirmou já ter conversado com candidatos à presidência da Câmara sobre a tramitação do projeto que pretende anistiar os presos pelos ataques de 8 de janeiro. Foi conversado isso e a gente espera, né, que se siga o devido processo legal dentro do Congresso. A Polícia Federal identifica um plano de fuga para o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Jussara Soares leu esse trecho do relatório e vai explicar para a gente agora. Jussara? Olha, Leandro, isso tudo, esse plano de fuga está detalhado nesse relatório final da Polícia Federal, das páginas 72 a 79. Deixa eu ali colocar mostra aqui, Jussara, 72 e... a 79. São várias páginas, uma sequência ali em que a Polícia Federal vai destacando ali qual era esse plano ali, né, de fuga, de evasão e fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro, caso seu ataque ao poder judiciário e ao regime democrático sofresse algum revés que colocasse a sua liberdade em risco. É um documento bastante extenso, né? Descrito nessas páginas que eu mencionei, e diz o seguinte, que esse plano ele é criado justamente para um cenário em que o ex-presidente não tem um apoio, não tivesse um apoio formal do Exército e também que não tivesse a proteção ali do Gabinete de Segurança Institucional, né? Então, este é bem detalhado. Nesse relatório, a polícia também consegue identificar, a partir da investigação, que o plano previa a possibilidade do uso de armamento e munição que estariam guardados num cofre. Então, esse trecho, Leandro, é bastante significativo, porque segundo a Polícia Federal, ele consegue identificar ali, mais uma vez, o uso da doutrina militar para poder fazer desenhar esse plano para Bolsonaro fugir. Olha, rapaz, que pena do bichinho, rapaz, explorando, rapaz. Olha, aí mandou um bocado de enfermeira, de médico atrás dele, pra dizer que ele, olha, é muito covarde, né, velho, explorando. Eu acho que isso é nem de cirurgia apoio, eu acho que isso aí é um 7-1, pra enganar os bestas, vê? Olha. Mandar de coitadinho pensando ele que isso vai ajudar na anistia dele, né? Do povo, porque o problema não é anistia pra ele, né? Não é pro povo, é pra ele. Olha, meu Deus do céu, é muito. Mas imagina a pandemia, né? Quando eu tava na pandemia, tirando onda, deixa de frente, vai fazer seu mimimi até quando? Eu não sou Messias, sou Messias, mas não faço, né, milagres, aí, ó. Eita cabra safado, velho. Desde que assumiu a presidência do Brasil em 2019, Jair Bolsonaro inaugurou um período em que comportamentos como este se tornaram recorrentes. Pessoal, vamos lá, jogo rápido aqui. Só vou falar uma coisa e vou embora. Novo diretor da PF assume e acata pedido de Bolsonaro. Que imprensa canalha, Folha de São Paulo. Assim que ele reagiu à pergunta de uma repórter na saída do Palácio do Planalto, na manhã do dia 5 de maio de 2020. É uma patifaria. Folha, cala a boca, não te perguntei nada. Folha de São Paulo.
Folha de São Paulo! Um jornal patife e mentiroso! Tá saindo, cala a boca! Cala a boca! Em seus quase 1 ano e meio de governo, Bolsonaro tornou comum fazer questionamentos às capas e reportagens de jornais que lhe desagradam, assim como ao exercício da imprensa como um todo. Foi desafeto meu! Um levantamento da organização Repórteres Sem Fronteiras constatou que o presidente foi responsável por 32 ataques verbais à imprensa nos 3 primeiros meses de 2020, uma média de 1 ataque a cada 3 dias. Flamengo, quer faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Mas esse comportamento já foi visto desde o ano anterior. Em dezembro, perguntado sobre preconceito com LGBTs, respondeu: Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa de ser homossexual. Se bem que não é crime ser homossexual. Os ataques nem sempre são xingamentos, mas também vêm em forma de provocações. No primeiro mês de 2020, Bolsonaro disse que os jornalistas eram uma espécie em extinção. Quem não lê jornal não está informado. E quem lê está desinformado. Tem que mudar isso. Vocês são uma espécie em extinção. Eu acho que eu vou botar o jornalista do IBAMA, o jornalista do Brasil, vinculado ao IBAMA. Dos 15 ataques feitos pessoalmente a jornalistas, pelo menos 5 foram dirigidos a mulheres, como este em que o presidente se referia à repórter Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo. A qualquer preço contra mim. O presidente chegou a convidar um humorista para tomar seu lugar na coletiva oficial na frente do Alvorada. Depois, indagou por que os jornalistas continuavam indo à zona de coletivas para receber as informações presidenciais em meio à epidemia de coronavírus e orientações de isolamento social. O presidente questionou o porquê de os profissionais não estarem usando máscara, sendo que nem ele mesmo usava. Olá, atenção povo do Brasil. Esse pessoal diz que eu tô errado e vocês têm que ficar em casa. Eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Bolsonaro! Limpo! O que vocês estão fazendo aqui? Não estão com medo do coronavírus, não? Eu não tô. Vamos pra casa! Todo mundo sem máscara! Em alguns casos, a crítica do presidente evoluiu para casos de violência física entre os seus apoiadores. Na manifestação onde pessoas se aglomeraram na frente do Palácio do Planalto no dia 3 de maio, um jornalista do estado de São Paulo foi agredido e retirado do ato com ajuda policial. Durante a transmissão de seu apoio à manifestação nas suas redes sociais, Bolsonaro dirigiu-se à câmera para comentar a expulsão de jornalistas que cobriam a manifestação. Pessoal da Globo, vem aqui pra pegar um cara ou outro e falar besteira. Essa TV realmente foi longe demais, TV Globo foi longe demais. Em 2019, o Brasil caiu para a 107ª posição entre 180 países no ranking mundial de liberdade de imprensa, e ficou atrás de nações como Angola, Montenegro e Moçambique. Roubo no INSS. Quando Bolsonaro virou presidente, uma quadrilha começou a roubar o dinheiro dos aposentados. E o Lula, quando se candidatou, prometeu que, se eleito, ninguém tocaria no dinheiro sagrado dessas pessoas. Lula venceu, tomou posse e já no seu primeiro dia de governo ele cumpre a promessa. Ele aciona a Polícia Federal e manda investigar tudo. E aí, adivinhem quem que era o chefe do esquema? A quadrilha montada por Jair Bolsonaro lá em 2019 dentro do INSS. Foi Bolsonaro quem desmontou o INSS. Foi ele também quem impediu a realização de novos concursos. E o principal, foi ele quem permitiu que a fila de pedidos por aposentadorias no INSS chegasse a 2 milhões. Mas por que o Bolsonaro fez isso? Para fazer o que ele sempre quis fazer, abrir caminho para a corrupção, transformar o desespero das pessoas em lucro. E teve mais, em 2020, ele tentou enfiar militares para analisar se as pessoas poderiam ou não receber os benefícios. Esse plano dele só não foi levado adiante porque o TCU barrou. E barrou porque percebeu o que estava por trás disso tudo. O objetivo era roubar a sua aposentadoria. Porém, veio 2022,
Lula ganha a eleição, é eleito, e o que ele faz? No primeiro dia do mandato dele, ele já manda investigar tudo, investigar todo mundo. E agora, depois de 2 anos de investigação, a verdade finalmente aparece. Teve busca, teve apreensão, teve afastamento e vai ter prisão sim, doa quem doer. Foi Bolsonaro quem roubou os aposentados e pensionistas. E quem tiver vergonha na cara, para de fingir o contrário, porque defender aposentados e pensionistas é uma questão de justiça. Compartilhe esse vídeo para a verdade ser restabelecida, para bandido ser tratado como bandido e para quem impediu essa sacanagem ser reconhecido como herói e não acusado como vilão. Boa tarde. É uma citação e uma intimação. A citação é que o senhor tomar ciência dos termos da acusação e a intimação é que o senhor apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar. Eu sei que a senhora precisa da justiça, por favor. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar a minha defesa prévia. 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não, não sou advogado, não. Não, digo assim, o senhor advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, claro. Ele faz a defesa comigo. Sim. Ele vai perguntar para quem sobre a defesa dele comigo. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Não, eu só conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Mandado pelo Supremo Tribunal Federal. Não sou o Supremo Federal. Quem é a pessoa do Supremo mandou você para cá? O senhor sabe quem é? Não, se eu sei, não, eu quero ter certeza. O relator, por favor, qual é o nome dele? O senhor sabe, está anotado aqui. Não, por favor, leia o nome dele também. Ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Alexandre de Moraes deu a missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, isso mesmo? Eu falei para ele que esse mandado foi expedido dia 11 de dezembro, de abril. Aí dia 12, o senhor não estava aqui, esse mandado está parado desde o dia 11. Eu não tenho nada a ver, você não sabia. Tudo no Supremo é secreto. Então não justifica. Esse mandado aqui, ele não está em segredo de justiça. Tudo é segredo ou secreto. Tanto é que eu não tive acesso, meus advogados tiveram acesso em grande parte dos autos. Inclusive a minuta do golpe. Ninguém tem conhecimento do golpe até hoje. Apareceu uma minuta lá, que é aquela da Casa do Anjo, que é uma piada aquela lá. Vai ter uma nova minuta de golpe agora, que estaria no telefone do CID. O próprio Alexandre Moraes fala dela o tempo todo, mas não chegou para os advogados ainda. Mas o ministro tirou o sigilo dos autos. Bem, essa nova minuta de golpe não estão no sigilo que ele tirou. Porque é o seguinte, os inquéritos continuam. 6 anos de inquérito. O inquérito dura 6 anos. Vai durar mais quanto? Mais 10, mais 20? Tudo bem. Então a senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI. Sim. O problema que eu tenho não é simulação. Eu levei uma facada há 7 anos e tenho problema até hoje. Graças a Deus me salvei novamente. Se demorasse mais um pouquinho, ele teria morrido. Tá? Tive um procedimento invasivo hoje de manhã, que não está funcionando, infelizmente. Vou para a sala de imagens agora, abrir contraste, etc. E eu poderia assinar mais tarde sem problema nenhum. Mas, como a senhora insistiu, não vou criar nenhum problema para a senhora. Eu estou trabalhando aqui, eu fui acionada em plantão. Eu sou a plantonista do dia, eu expliquei os seus advogados, os diretores. Eu sou a plantonista do dia, eu recebi essa incumbência, né, de proceder a incumbência não, desculpa aqui, a senhora me disse missão. Tanto é que eu duvido. A senhora já intimou alguém numa sala UTI na sua vida? Eu estava explicando lá para as pessoas, 7 pessoas que vieram conversar comigo, entre os diretores e pessoas do jurídico, que assim, às vezes a gente entrega uma notícia que a pessoa não está querendo receber, mas às vezes a pessoa já sabe. Essas informações já estão na mídia. Então, assim, todos os outros que estão... Meus advogados só sabem o que acontece quando publicam na mídia. Inclusive, inquéritos confidenciais, coisa secreta. Por exemplo... Mas não está secreto mais. Cadê o inquérito 13.000? A senhora não deve estar sabendo, a senhora não faz parte da Suprema, não sei como chefe dos plantonistas, etc. Bom, inquérito 13.000, de novembro de 2018, o Alexandre de Moraes classificou como confidencial, como secreto. Porque a minha acusação
Aí eu comecei a dar um golpe dia 29 de julho de 21, numa live onde eu ataquei o sistema eleitoral. Tá? Tudo começou lá, segundo a Polícia Federal e segundo o relator Alexandre de Moraes. Tudo começou lá. Agora, está faltando, né, já que atacar o sistema eleitoral, como eles me acusam, está faltando retroagir um pouco mais isso aí. Eu ataco o sistema eleitoral, a palavra certa não é essa, eu critico. No mínimo desde 2012, eu apertei uma emenda no passado, foi aprovada a emenda para ter um voto impresso, a senhora Dilma Rousseff vetou, o veto foi derrubado e depois o Supremo Tribunal Federal, acredite, por 8-3, diz que o voto impresso é inconstitucional. Eu quero o sistema eleitoral para o meu país igualzinho da Venezuela, igualzinho do Paraguai. E não esse sistema que está. Isso é crime? Criticar o sistema eleitoral passou a ser crime agora? E tudo começou no telefone do CID, onde foram buscar um cartão de vacina com ele, pegaram o telefone. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Foi pego um tal de cartão de vacina. Que depois o PGR sugeriu e o Supremo arquivou. Eu não respondo mais nada por vacina. E a origem disso tudo é o inquérito do cartão de vacina. Tudo tinha que ser anulado daqui para frente. Por menos de 1% disso, anularam a Nova Jato. O que o seu relator quer? Ele quer me prender. Ele quer me condenar. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida disso que ele quer? Acho que ninguém tem dúvida. Tá? Então o que acontece? A senhora não tem culpa de nada, por favor, me desculpe, se eu estou exaltado, me desculpe. Tá? Mas o que está em jogo não sou eu. O que está em jogo é o futuro do meu país. Eu apenas sou um obstáculo entre eu e o país. Eu e o país. Ele acha que me prendendo ou arranjando uma maneira de me tirar da vida pública, acabou já, acabou. Está tudo resolvido a questão do Brasil aqui. Não é assim. Eu nunca aceitei, né, os benesses do outro lado. Estou aqui. O que eu pretendo fazer? Continuar lutando. Não vou sair do Brasil, não vou fugir do Brasil, fique tranquilo. Você não vou ter motivo para decretar a preventiva minha. Tá? E o que eu quero é ajudar meu país. É só isso, mais nada. Isso é demais. Eleição sem Jair Bolsonaro é uma negação da democracia. Desculpa se eu não tenho culpa de nada, estou cumprindo ordem aqui, mas no meu cadastro não, por favor. O pessoal lá dos tribunais do Rio também cumpriu a missão. Botar os judeus na cama de gás. Todos pagaram seu preço um dia. Não vai ser diferente no Brasil o que está acontecendo aqui. É uma covardia o que estão fazendo comigo, com essas pobres coitadas, como a Débora e outros presos a 7 anos de cadeia. Tentativa de golpe, sem arma, sem tropa, sem liderança, sem dinheiro, num domingo, onde o Lula saiu cedinho para fugir do clima que estava armado, com esse pobre coitado, e foi para Araraquara. É um crime que estão fazendo contra a população brasileira, um crime que estão fazendo contra a democracia brasileira. Me desculpa se eu não tenho culpa de nada. É por isso que tem um processo. Agora os advogados alegam tudo que eles acharem que eles têm que alegar. E eles vão tomar conhecimento, igual tomaram conhecimento das gravações de 15 minutos para as pessoas que estão sendo presas de baseada por aí, de montão por aí. A senhora não tem culpa de nada, me desculpa, senhora, ok? Mas é algo pessoal. Estou terminando aqui. Porque, até eu queria que Sua Excelência, ministro Alexandre de Moraes, eu sei que não faz parte do rito. Por que, Vossa Excelência, já que tem tanta certeza que eu sou um golpista, né? Aqui, apesar de não ter estado aqui de 8 de janeiro, mas ter patrocinado do quebra-quebra em Brasília, que tal nós dois ao público, com toda a TV aberta, discutir esse processo todo, senhor Alexandre de Moraes? Todo esse processo discutir, nós dois, aberto, não é igual a delação do CID, aquelas secretas, que vai mudando a cada novo depoimento, vai mudando tudo. Nós dois já tem tanta certeza assim que eu sou um criminoso, vamos lá,
TV Globo, a mesma coisa. 2, 3 horas ao vivo, para me acusarem de tudo, de joia, de vacina, de baleia, tudo. Eu só quero meia hora, lógico que vão me defender, mas eu quero meia hora para falar do meu Brasil, que eu tenho uma proposta para o Brasil, para deixar esse povo parar de sofrer, que está aí, não pode comer nem ovo mais com esse governo. Olha só, imagine se eu tivesse o poder do Alexandre de Moraes. Eu ia quebrar o sigilo do ministro Benedito e perguntar para ele o que é a missão dada e a missão cumprida. Eu buscar trazer o Alexandre de Moraes para depor também. O que é isso aqui, Alexandre de Moraes? O que é isso aqui? Ou assim como outras autoridades do Supremo, perguntar o seguinte: interferimos sim, mas foi para o bem do Brasil? Ou seja, me tirar da presidência para botar esse cara que está aí, que está afundando o Brasil? Desculpa que já está machucando aqui, desculpa aí. Então, peço desculpa a senhora mais uma vez, eu vou assinar, ok? Mas uma medida de força, podia esperar mais algumas horas, né? Assim, por favor. Qual hora, por favor? Hoje é dia 23 de abril. 12h47. Abril de 25, que horas? 12h47. O nome da senhora, por favor? Cristiane. Cristiane, desculpa mais uma vez, tá, Cristiane? A Cristiane foi também, ó, presidente, agora. Pega pra mim aqui. É só isso? A Papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Valeu. A minha continência, a bandeira americana. Oi, gente! A gente está aqui no evento que o Bolsonaro tá para poder fazer entrevista com as pessoas para saber a opinião delas. E a gente quer saber o que o Bolsonaro fez para o estado de Santa Catarina e para Criciúma. Vamos ver se a galera consegue responder. O que de melhor o Bolsonaro fez aqui para Criciúma? Qual que foi o projeto que você acha que foi mais importante que o Bolsonaro fez, ou quando ele era deputado, ou quando ele era presidente, para Criciúma, para Santa Catarina também? Agora você me pegou. Algum projeto que ele fez para Criciúma específico? Olha, eu não acompanho muito isso, tá? A política municipal, para mim, também não tem tanto grande interesse, né? O que o Bolsonaro fez quando ele era presidente ou deputado, específico aqui para o estado de Santa Catarina, que você acha que tenha sido mais importante? Foi a ajuda ao pobre. O Bolsa Família, a possibilidade de poder comprar a sua comida, comprar o seu gás, pagar o seu aluguel. Isso foi a coisa mais importante que ele fez assim para o povo brasileiro. Sem emprego, sem salário, né? O que de melhor o Bolsonaro fez aqui para Criciúma? Eu não posso falar mal dele, ele fez muita coisa. Muita coisa. Tem algum projeto de lei específico que ele fez que foi bom aqui para Criciúma? Fez aquela... O que o Bolsonaro fez para Criciúma que foi mais importante no último período? Olha, em relação a isso, eu acompanhei naqueles 4 anos, principalmente na pandemia, né? Eu não via, né, reclamação de governo, né? Onde uma pandemia hoje, né, as pessoas o que fazem? Desemprego, mas ele não deixou faltar, né, aquele auxílio para as pessoas. E alguma coisa assim específica de Criciúma que o senhor consiga lembrar, assim? Eu não acompanhei tanto os projetos, né? Porque isso vem via município, né? Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final.
coisa de presidiários. Os presídios brasileiros estão uma maravilha. Lá é local do cara pagar seus pecados. E não para viver no spa, em vida boa. Tem que dar vida boa para aqueles canalhas. Desculpa, que eles fodem nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. Portanto, se houvesse a condenação, seria praticamente condená-lo... A pena de morte. Pena de morte política. Política e física também, porque eu entendo que não tenho mais condições de encarar um presídio aí na situação que estão essas pessoas humildes presas aí, sem crime. Real sem crime. Realmente isso acabou. Nós temos aqui para você exatamente o trecho do relatório final da Polícia Federal, cujo conteúdo revela que Jair Messias Bolsonaro praticou atos para obter asilo político na Argentina. Embora se trate de um único documento em formato editável, sem data e assinatura, seu teor revela que o réu, desde a deflagração da Operação Tempus Veritatis, planejou atos para fugir do país com o objetivo de impedir a aplicação de lei penal. Desmascararam um plano de fuga do Bolsonaro com um convite fake para a posse do Trump. O Bolsonaro apresentou um convite para a posse do Trump para o Alexandre de Moraes e pediu seu passaporte de volta. Só que, segundo o Alexandre de Moraes, o convite foi enviado por um e-mail que era info@t47inaugural.com. Acontece que nesse site qualquer pessoa pode se cadastrar para receber convite para a posse do Trump. A prova, segundo o Bolsonaro, é que no e-mail ele foi chamado de President Bolsonaro. Então eu fui no site, me cadastrei, coloquei meu nome, President Thiago dos Reis, tal, preenchi os dados e cliquei. Logo depois, chegou o e-mail, Hello, President Thiago. Aí depois de algumas horas de análise, eles mandam um convite. President Thiago. Só que tem mais, provando que o convite é fake. No convite que o Bolsonaro apresentou para Alexandre de Moraes, é para Swearing-in Ceremony. Se você for no site do evento, vai ver que essa cerimônia é o primeiro dos eventos, que é esse aqui. Ou seja, um evento com muita gente. O Bolsonaro foi convidado para ficar aqui, ó. Como eu sei? Explico. O segundo evento é President's Room Signing Ceremony. Nesse evento só vem o VIP. Bolsonaro não foi convidado. Essa história de perseguido político, de ditadura, tem que combinar com o Bolsonaro. Ele não pode estar tão bronzeado, sorridente, andando de jet ski em seu país, porque nenhum perseguido político anda de jet ski no carnaval. Ou é perseguido, ou está feliz da vida com a conta corrente entupida de milhões de reais de Pix dos apoiadores e brincando de jet ski. Então, assim, combina, gente. Ou a defesa tira essa história de ditadura, Xandão, ditador, de Bolsonaro perseguido, ou chega Bolsonaro, dá um tempo de jet ski. É só o seguinte, eu estava conversando com o presidente Bolsonaro ontem e ele disse isso, tu já pensaste se não fosse essa campanha do Pix, que já foi-se embora metade, foi depositado em torno de 17 milhões na conta dele e já foi-se embora metade disso. Quer dizer, em praticamente um ano já se foi gasto com advogado, com despesa, com tudo, quase 8 milhões de reais. E agora aumentou a despesa dele, eu vi ele preocupado com alguns números ontem, aumentou a despesa dele, principalmente porque ele está tendo Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que ele está ajudando também, que não é barato morar nos Estados Unidos. Então nada mais justo é do que você colocar esse vídeo para adiante, e eu vou colocar aqui embaixo o número do Pix do presidente, para que a gente reative essa campanha, porque não é por mim, não é por você, não é pelo presidente Bolsonaro, é pelo nosso país. Porque o Brasil tem jeito sim, e ele não vai desistir do Brasil, apesar de todo o sofrimento que ele está tendo.
bote para diante e vamos de novo reativar essa campanha. Gravações divulgadas hoje apontam o envolvimento do presidente Jair Bolsonaro em esquema de rachadinhas de salários de assessores quando ele era deputado federal. A reportagem do site de notícias UOL divulgou gravações atribuídas a Andréa Siqueira Vale, ex-cunhada do presidente da República. Em um dos áudios, ela afirma que o irmão André foi demitido do gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro por ter se recusado a entregar a maior parte do salário de assessor. O André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3, foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. André foi demitido do gabinete de Bolsonaro em 2007. Ele e Andréia são irmãos de Ana Cristina Vale, ex-mulher do presidente. Em encontro com apoiadores hoje no Alvorada, Jair Bolsonaro não comentou a reportagem do UOL. A origem da história é o esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio, denunciado pelo Ministério Público. Além do senador Flávio Bolsonaro, que é ex-deputado estadual, 20 políticos de 14 partidos são investigados. A Constituição proíbe investigação contra o presidente da República por atos praticados antes do mandato. Todo mal vai cair sobre terra. Vai ser preso, vagabundo! Vai, bandido! Vai, bandido! Quero ver Bolsonaro no cilindro, quero ver Bolsonaro no cilindro, cilindro, cilindro. Quero ver Bolsonaro no cilindro, quero ver Bolsonaro no cilindro, quero ver Bolsonaro no cilindro, cilindro, cilindro. Quero ver Bolsonaro no cilindro. Mentirosa teve uma boa ideia, Bolsonaro na papudia, Michele na colmeia. Vovó não se preocupe que vai caber todo mundo. Bolsonaro é ladrão, Bolsonaro é vagabundo. Meus conterrâneos, já que eu sou agora vitorense. Vitorense é foda. Não tem Vitorense é pra tomar no velho. Faz isso não, alguém tirou o vídeo dele que é vitorense. Puta que pariu. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a imprensa brasileira hoje. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro. Grande dia. Glória a Deus. Deixa você na mão. Meu filho é outro bandido que deixou você na mão. Presidente canalha, assassino. Ajudou a matar um monte de gente desse Brasil. Isso que tem que ser falado. Você é um covarde, você tem que ser preso. Você e sua raça. Você botou generais atrás das grades. Iludiu os generais. Bando de canalha. Vocês são bandidos. Idiota! São bandidos, é bandido. Colocou generais atrás das grades. Colocou generais atrás das grades. Matou um monte de população com Covid-19. Esse é um canalha que está aí dentro do poder e tem espaço aqui dentro do Congresso Nacional. Isso não pode acontecer, irmão. Isso não pode acontecer. O Congresso Nacional tem que expulsar esse bandido aí de dentro. Você merece cadeia. É cadeia nele. Cadeia no Bolsonaro. É cadeia no Bolsonaro.
Cadê o Bolsonaro? Cadê pra ele é pouco? Tem que jogar a chave fora. Bandido! Matou milhões de pessoas! Eu vou por aqui. Você tem que ser preso, seu canalha! Bandido, assassino! Milhões de pessoas morreram no Covid por causa de você, por sua negação! Um monte de gente morreu! Eu não tenho medo da sua fala! Tá te pagando quanto, irmão? Não tá me pagando nada! Tá me pagando quanto? Isso aqui é trabalhador! Você perdeu trabalhador! Você perdeu parentes na pandemia? Não tive parentes, mas tive conhecidos. Conhecidos que morreram na pandemia. Não tem negócio de partido. Aqui não tem partido. Aqui não tem partido. Eu não tenho partido. Eu não tenho partido. Eu não tenho partido. Eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou cidadão brasileiro. Você está escolhendo essa É o carro aí, é o carro aí, ó. O Brasil está melhor que o Lula. O Lula está dando R$1 milhão de reais. O Lula é o maior estadista desse Brasil. Ele está na China hoje, ganhando milhões para esse Brasil. Entendeu? Enquanto ele está aqui, ó, fazendo lobby com um monte de parlamentares corruptos. Porque os próprios senadores, os próprios deputados distrital. O senhor vai me permitir eu falar? O senhor vai me permitir eu falar? Os próprios senadores, deputados federais, não apoiaram a PEC da isenção de imposto de renda. Não estão querendo apoiar agora para poder diminuir a taxa de isenção dos super salários. Dentro do Congresso Nacional, isso não pode acontecer. Bolsonaro! 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 Bolsonaro é honesto. Se eu estiver errado, que Deus me castigue. Da denúncia em relação ao inquérito do golpe. A gente trouxe aqui para vocês na semana passada que havia uma expectativa de que essa denúncia pudesse sair já nas próximas semanas. É isso mesmo, está confirmado dentro do Supremo e também no entorno do ex-presidente Bolsonaro, que eles esperam é que a PGR apresente a denúncia sobre o inquérito do golpe antes do Carnaval. A apuração completa está lá no meu blog. Eu tinha falado para vocês que dentro do Supremo a expectativa também era para que essa denúncia viesse fatiada para agilizar o julgamento dentro da corte, porque o que eles querem é que esse processo comece a andar e que eles consigam finalizar esse julgamento ainda em 2025, mesmo que seja no final, para que não entre em 26 e contamine o processo eleitoral, Valdo. Então, o que eles estão esperando é para as próximas semanas, próximos dias, a apresentação dessa denúncia. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acaba de decretar prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes considerou que as condutas de Bolsonaro desrespeitaram deliberadamente as decisões proferidas pela Corte. Nas palavras do ministro, isso demonstra necessidade e adequação de medidas mais gravosas, de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Outras notícias a qualquer momento e logo mais no Jornal Nacional. O Supremo Tribunal Federal recebeu ontem à noite as alegações finais das defesas de Jair Bolsonaro e mais 6 réus do núcleo crucial acusado de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada. Do grupo de réus, Alexandre Ramagem é o único que não vai responder por dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, porque ele assumiu o mandato de deputado antes do 8 de janeiro de 2023. As penas máximas somam até 43 anos.
Todos alegaram inocência. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Jair Bolsonaro é líder da organização criminosa por ser o principal articulador e maior beneficiário do plano de ruptura do Estado Democrático de Direito para permanecer no poder. No documento entregue ao Supremo ontem, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro chamou a acusação da Procuradoria-Geral da República de absurda e alternativa. Afirmou que ela busca a condenação do ex-presidente sem provas mínimas e chamou a atuação da Polícia Federal de parcial. A acusação alternativa tem um propósito específico: conseguir a condenação apesar das provas. Misturam-se os eventos, presume-se a responsabilidade do ex-presidente da República e consagra-se a narrativa de que ele é o responsável pelo ato final de 8 de janeiro. A defesa alega faltarem provas que liguem Bolsonaro aos militares das Forças Especiais e ao plano de assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Os advogados de Jair Bolsonaro afirmam: a narrativa da acusação encontra obstáculo intransponível na realidade. A transição do governo com a participação do ex-presidente também foi fato amplamente provado nos autos. Segundo a defesa de Bolsonaro, o ex-presidente era pressionado por descontentes com a derrota dele, mas, nas palavras dos advogados, apesar disso, determinou a sucessão. Superando a decepção com a campanha eleitoral e sua derrota, superando sua situação de saúde e apesar dos discursos dos descontentes que tentavam lhe pressionar, o ex-presidente, de pronto, determinou a sucessão, dando início ao governo de transição. Os advogados do ex-presidente apresentaram a visão da defesa sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2022. Quando Bolsonaro deixou o país, os acampamentos já estavam desmobilizados. E antes de deixar o país, o ex-presidente também havia garantido a transição do governo de forma não só tranquila, mas também eficaz. A ausência de nexo causal entre as efetivas ações de Bolsonaro, sintomaticamente esquecidas na narrativa acusatória, e os atos de 8 de janeiro tornaram a condenação por aqueles crimes de dano e contra as instituições ainda mais impossível. Os advogados disseram que não há no processo qualquer documento que aborde a prisão do ministro Alexandre de Moraes como apresentado pela PF e pela PGR, e que não ficou comprovado que Bolsonaro tenha alterado a minuta do golpe. Não existe texto, decreto ou minuta prevendo a prisão de qualquer autoridade. Não existe decreto assinado. Não existe pedido de movimentar as tropas nem pedido a quem possa assim fazer. Não existe prova do golpe imaginado pela acusação. A defesa negou ainda que Bolsonaro tenha apresentado qualquer documento golpista numa reunião com comandantes das Forças Armadas. Afirmou que as tratativas com chefes militares era para evitar o caos social e não havia nenhum intuito golpista. E que as críticas ao sistema eleitoral eram apenas manifestação de opinião política. Os advogados também criticaram a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e afirmaram que ela não pode ser mantida diante de uma série de problemas, por ter quebrado o acordo pactuado, omitido informações e mentido. Por fim, a defesa alegou que Bolsonaro é inocente e pediu a absolvição por ausência de provas. A defesa do general Braga Neto questionou nas alegações finais a imparcialidade da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Sua suspeição decorre de o fato de a denúncia apontá-lo como uma pessoa que seria vitimada pelos denunciados, sendo natural e evidente a contaminação subjetiva do julgador. A defesa alega haver ilegalidades nas provas apresentadas contra Braga Neto. A acusação contra ele praticamente se resume à ilícita delação de Mauro Cid e a prints adulterados de WhatsApp. A publicidade dos atos processuais foi violada. A acariação entre o general Braga Neto e Mauro Cid foi ilegalmente realizada a portas fechadas. Os advogados disseram que Mauro Cid sofreu pressão para envolver o general na trama golpista. Rebateram as acusações de que Braga Neto entregou dinheiro em espécie a Cid para financiar as ações golpistas. E também negaram a acusação de que o general tenha se reunido em casa para tratar do plano Punhal Verde e Amarelo. O tal documento sequer pode ser chamado de plano,
pois não define nenhuma espécie de objetivo concreto e sequer define uma ação específica. A defesa declarou que Braga Neto é inocente e pediu a absolvição. O advogado do ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, negou a acusação de que ele tenha atrasado a entrega do relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições. Segundo a PGR, a divulgação era prevista para sair logo após o primeiro turno das eleições, realizado em 2 de outubro de 2022. As Forças Armadas só entregaram um documento no dia 9 de novembro. Apesar disso, a defesa alega que não houve atraso e que a data limite era somente em 5 de fevereiro de 23. Diante do exposto, é uma patente inverdade e um manifesto absurdo afirmar que o relatório das Forças Armadas já estava pronto antes do segundo turno das eleições e teria sido postergado por motivos políticos. A defesa de Paulo Sérgio negou ainda a acusação da PGR de que ele buscou apoio das Forças Armadas às medidas autoritárias que seriam decretadas por Jair Bolsonaro. Segundo a defesa, o ex-ministro tentou, ao lado dos comandantes das Forças Armadas, demover o então presidente Jair Bolsonaro de cometer um ato radical. Por temer que grupos radicais levassem o presidente a assinar uma doideira e que alguma liderança militar levantasse o braço e rompesse o que poderia acarretar uma fissura nas Forças Armadas, sendo manifestamente contrário a qualquer medida de exceção, atuando inclusive para demover o presidente da adoção de qualquer medida nesse sentido, foi que o general Paulo Sérgio, como ministro da Defesa preocupado com a situação, convocou uma reunião para o dia 14 de 12 de 2022. O advogado disse ainda que o ex-ministro chegou a entregar ao presidente uma proposta de discurso de pronunciamento à nação, reconhecendo o resultado das eleições. Os advogados do almirante Almir Garnier rebateram as acusações da PGR de que o ex-comandante da Marinha tenha colocado as tropas à disposição do então presidente da República para dar um golpe. Segundo a PGR, a ação foi durante uma reunião com Jair Bolsonaro, com o então ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e com o então comandante do Exército Freire Gomes. Ainda segundo a PGR, Bolsonaro discutiu nessa reunião uma minuta golpista. A acusação citou os depoimentos do próprio Freire Gomes e do então comandante da Aeronáutica, Batista Júnior. Nas alegações finais, a defesa afirmou que em nenhum momento Garnier colocou as tropas à disposição do então presidente Jair Bolsonaro e alegou haver contradição nos depoimentos dos comandantes militares. Perceba-se que apenas Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, afirma que Garnier teria colocado tropas à disposição. Freire Gomes, ex-comandante do Exército, que estava presente nas reuniões, afirmou apenas que ele teria se colocado com o presidente, porém no sentido de respeito hierárquico. A defesa afirma: Almir Garnier participou de reuniões em que determinados assuntos foram debatidos. Contudo, nenhum ato executório foi praticado, pois, apesar dos debates, o então presidente da República não determinou a prática de qualquer ato. A defesa de Garnier conclui: o réu não praticou qualquer ação que configure delito, razão pela qual o seu comportamento não possui aptidão para configurar adesão à suposta organização criminosa. A defesa do general da reserva Augusto Heleno disse que ele não agiu a favor de uma ruptura institucional e negou que o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional soubesse da existência de um plano de golpe e da criação de um gabinete de crise que seria comandado pelo próprio Heleno e por Braga Neto. Essas acusações da PGR se basearam em documentos e anotações apreendidos com militares presos na operação contra-golpe em novembro do ano passado. Os advogados disseram: não há respaldo probatório para afirmar que Heleno tinha ciência de ter sido contemplado com o cargo de chefe de um imaginário gabinete de crise para dar suporte ao presidente da República após um suposto golpe de Estado. O general Heleno não presenciou qualquer tipo de discussão sobre esse assunto e muito menos conhecia os atos preparatórios de monitoramento de autoridades e a data da suposta ruptura institucional. A defesa disse ainda que a aproximação de Bolsonaro dos partidos do Centrão no segundo ano do governo acabou diminuindo a influência de Heleno e reduzindo sua participação na tomada de decisões.
e que os fatos atribuídos ao general Heleno mostram que ele teve participação meramente acessória e periférica em relação ao núcleo organizacional denunciado pela PGR. A defesa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, afirmou que a denúncia não conseguiu comprovar que ele foi o autor da chamada minuta do golpe. Segundo os advogados, o documento apreendido na casa dele é diferente do apresentado por Bolsonaro aos então comandantes das Forças Armadas em dezembro de 2022. Os advogados afirmam: nenhuma minuta foi debatida com Anderson Torres, afastando qualquer alegação de que ele tenha participado de discussões ou assessoramento jurídico a respeito desses textos. A existência de uma minuta apócrifa na residência de Torres, ou mesmo o assessoramento jurídico ao ex-presidente, são irrelevantes penais. Os advogados negaram a denúncia da PGR de que Anderson Torres tenha disseminado informações falsas sobre o sistema eleitoral em lives e reuniões ministeriais. Sobre a interceptação de veículos no segundo turno da eleição, em áreas em que Lula havia obtido votação grande no primeiro turno, os advogados afirmam: não há um único elemento de prova idôneo que comprove que Anderson Torres tenha arquitetado, ordenado ou mesmo incentivado qualquer atuação da PRF voltada a comprometer a lisura do segundo turno. A prova testemunhal, composta por declarações uníssonas de autoridades de alto escalão da Polícia Federal, da própria PRF e de servidores do Ministério da Justiça, foi categórica em afastar qualquer conduta de cunho político eleitoral ou direcionamento ilícito. Por fim, os advogados alegaram que Anderson Torres não tem foro privilegiado e que a ação deve ser julgada na primeira instância da Justiça. A defesa de Alexandre Ramagem negou a acusação da PGR de que o então diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência tenha orientado Jair Bolsonaro nos ataques ao sistema eleitoral. Os advogados afirmam: o Ministério Público ignorou os elementos de prova apresentados em defesa prévia que demonstraram que Ramagem sempre se posicionou publicamente pelo incremento da segurança do sistema eletrônico de votação. A defesa também negou o uso indevido da ABIN para perseguição de pessoas consideradas adversárias políticas com o uso de um software espião. Os advogados alegaram que o programa First Mile foi adquirido antes da gestão Ramagem e que ele atuou de forma concreta para aferir a regularidade da utilização da ferramenta no âmbito da ABIN. Segundo a defesa, Ramagem jamais integrou qualquer organização criminosa. A narrativa apresentada na denúncia demonstra claramente uma radicalização de falas e atos a partir do ano de 2022, momento em que Alexandre Ramagem não mais integrava o governo Bolsonaro. Ao lembrar que Ramagem foi eleito deputado federal, afirmou: fere a lógica e a razoabilidade a tentativa de lhe imputar qualquer responsabilidade por tão grave intento que, segundo o Ministério Público, seria o de abolir as estruturas democráticas, impedindo o funcionamento de um poder, o legislativo, para o qual acabara de ser eleito pelo voto popular. Vocês querem a prisão de Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. E vejam o Brasil parar. É o café. Fiquei um ano afastado do rolê lá. Doeu meu coração. Quando deixar o papel no lugar das eleições do ano que vem? Presidente, foi o deputado mais votado aqui em 18. Mais votado aqui.
triste, né? Sonhar com a possibilidade de não estar aqui na Câmara e estar do Senado a partir de 27. Presidente. É um parlamentar que fala inglês, diferentemente do que...